Você está ouvindo o Papo Teca, o podcast do CIB-UFES. Cultura, música, cinema e muito mais. Conhecimento em forma de entretenimento. Seja bem-vindo. Bom dia, UFES! Está iniciando o nosso terceiro programa aqui no Dia do Nutricionista, dia 31 de agosto. Olha, é uma área que é extremamente importante, é uma área que tem de relação direta à qualidade de vida. Olha, desde os anos 90 para cá só vem crescendo essa área que fez direta relação com esse aumento da expectativa de vida, combate às doenças. Então vamos falar aqui sobre esse dia para vocês, mas como agradar o nutricionista? Falando sobre alimentação. Então, vamos falar aqui com um nutricionista, uma futura nutricionista, né, representando o estudante. Então, vou aqui apresentar ela, que é gente boa, é blogueira, olha, simpaticíssima, bem conhecida lá em Lagarto, Suzana, representando os estudantes. Tudo bem, Suzana? Olá, tudo bem, gente? Bom dia a todos. Estou extremamente feliz de estar aqui, acompanhando esse grande amigo da biblioteca e também esse profissional incrível, Jackson, né? Que todos os estudantes assim admiram bastante. Então, é uma honra estar aqui. Então, muito obrigada. Obrigado você, Suzana. E está ele, a Suzana já nos viu quem é. Ele que é um grande profissional. Não conheço ninguém que seguiu os conselhos dele e não tenha chegado no seu objetivo, seja para ganhar músculo, seja para emagrecer. Ele que é um cara, gente boa, muito bem, todo mundo gosta desse cara, que é um excelente profissional. Jackson, tudo bem, Jackson? Tudo bem, galera? Feliz em estar aqui com vocês. Feliz de estar com o Anderson, grande amigo da UFES, Suzana. Estive próximo aí na UFES, em breve estará como colega de profissão. Muito feliz de contribuir aqui com as pessoas para falar um pouco sobre nutrição, sobre alimentação, tudo que a alimentação pode trazer de benefício, o que é que a gente precisa ter atenção e cuidados para que a gente não leve alimentos que possam trazer prejuízo para a nossa saúde para dentro de casa, né? É isso aí mesmo, Jackson. Olha, vamos falar aqui sobre o dia do nutricionista, né? O dia do nutricionista é o seguinte, é uma profissão bem jovem no Brasil. Ela foi regularizada em 1967, mas ela já tinha essa profissão, tanto que o dia do nutricionista, dia 31 de agosto, surgiu em 1949, e quando foi na criação da Associação Brasileira de Nutricionistas, hoje a SBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição. Essa área que é tão importante, como eu já disse no início, para a qualidade de vida. Mas nós temos várias dúvidas, foi uma lista de dúvidas, imensa lista. Eu mesmo já vivia perguntando aqui, eu vi a Suzana, eu mesmo já consultei muito ali naquele balcão, eu era tragar o livro e falar, Suzana, o cuscuz você me libera? Exatamente. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Olha, eu já engordei, emagreci várias vezes, fui anoréxico também, eu já sou um exemplo do efeito sanfona, já fui forte, já fui magro, já fui tudo. E eu já notei uma coisa, a gente não consegue se manter, gente como eu, não consegue se manter magro. E qual é o problema? Me digam vocês, onde é que estou errando, Jackson? Onde estou errando, Suzana? Deixa eu só começar, viu, Jackson, fazendo uma pequena pergunta. Você procurou um profissional nutricionista? Olha aí, não procurei, olha aí. Olha como é que começa o primeiro erro, tá vendo aí? Vamos lá, Jackson, agora você incrementa aí. Mas pode falar um pouco mais? Depois eu chego. Não, pode ficar à vontade. A minha primeira curiosidade era saber se eu já tinha procurado um profissional nutricionista. Esse acaba sendo o primeiro erro, né? Vai atrás de dieta de blogueira, vai atrás de dieta das redes sociais, vai atrás de nutrólogo, que não é o profissional capacitado para a prescrição dietética, vai atrás de tudo, menos do profissional nutricionista. É bem interessante isso que a Suzana falou, porque tem até uma figurinha, não sei se vocês já viram na internet, né, no Instagram, quando você vai construir uma casa, você procura o quê? Um engenheiro, né? Você procura um engenheiro, cuidar da saúde, ter uma doença específica e tal, vai no médico. Mas na alimentação não, as pessoas vão nas blogueiras, né? Procura dar um Google, vai no Google para ver o que é que dá para ajeitar ali, qual dieta milagrosa que eu consigo perder 10 quilos até um aniversário de fulana. Então as pessoas têm, na verdade, eu acho que o grande problema está em dois, na verdade. Imediatismo e comparação, né? O imediatismo é muito complicado, as pessoas querem tudo para já e não entendem que existe um processo. Tudo na vida é um processo.
O Anderson, ele trabalha na biblioteca, ele é concursado, eu tenho certeza que ele não passou no primeiro concurso que ele fez. Exato. Ou passou? Não, como concurseiro teimoso, era direto. Exatamente, eu lembro dessa sua conta. Então, você passou no concurso pela bagagem que você teve de estudos. A mesma coisa com a alimentação. Você precisa ter um processo. Precisa, primeiramente, fazer uma reeducação alimentar. Porque, não sei nem se reeducação seria o termo, mas uma educação alimentar mesmo. Porque, normalmente, as pessoas têm um consumo alimentar de muito industrializado. Esquecem as coisas naturais mesmo, as frutas, as verduras, as raízes. E aí, do nada, come muito mal, come muito alimento industrializado, do nada quer emagrecer 5, 10 quilos em um mês. Não ganhou isso em um mês, mas quer perder tudo isso em um mês. Então, da onde vem isso? Então, imediatismo. Querer tudo na velocidade da gente. A gente sempre fica muito acelerado, né? A gente sempre quer tudo em cima da hora, né? A gente deixa, às vezes, a gente programa algumas coisas que tem que fazer, mas só vai fazer em cima da hora. Quer que dê certo. Então, o imediatismo. E a comparação nas redes sociais tem muito, né? Muita comparação, principalmente de mulheres. Eu acho que as mulheres sofrem mais com isso, pelo padrão de beleza que é imposto muito que é batido pela sociedade, sobre magreza e tal. E vocês estão vendo aí casos de morte, né, de pessoas que vão buscar não só dietas malucas, mas também procedimentos estéticos para emagrecer de forma rápida, e isso traz prejuízos para a saúde e até pode levar à morte, como é o caso de algumas pessoas, sim. Então, eu acho que são esses dois problemas principais que as pessoas apresentam e que podem trazer prejuízos muito danosos para a saúde e para a vida como um todo, né? Podendo levar à morte. E além de não ir atrás, né, de um profissional, tem também aquelas questões daqueles remédios emagrecedores, daqueles chás que fazem um grande milagre. Porque a obesidade, como o Fox disse, não é de um dia para o outro. Uma pessoa obesa, ela vem construindo aquilo ali há anos. Hábitos inadequados há anos, consumo de alimentos com alta densidade calórica e zero valor nutritivo há anos. Então, elas querem dormir hoje, acordar amanhã, estar com o corpo de diabetes. E não funciona. Tem fatores metabólicos, tem fatores fisiológicos, tem fatores psicológicos. E é isso, elas querem realmente... Quantas vezes, Jax, você já viu? Acho que você já vivenciou isso. Você chegar no consultório e alguém mostrar uma foto. Eu quero ficar com o corpo, esse corpo aqui. E isso não existe, porque cada corpo é um corpo. Tanto que hoje, no Código de Ética do nutricionista, é vetado do nutricionista postar antes e depois de pacientes. Porque podem, querendo ou não, gerar uma expectativa naquele paciente, só que talvez não é a realidade que ele consiga atingir. Então, isso tem que ter muito cuidado. Infelizmente, a informação sobre isso até tem. Muitas pessoas, elas querem o fácil, elas querem o rápido. Só que esse fácil, eles trazem diversas consequências. Não é tão fácil como elas imaginam. Rapaz, olha essa informação que o antes e depois é proibido. Pô, muito bem, pô, que bom que fizeram isso, porque isso causa uma ansiedade. Nós que fazemos dieta, aí tem gente que fala assim, por que você não bota foto antes e depois? Porque isso é uma cobrança, já tem cobrança quando você faz dieta. Mas essa é terrível. Mas também, vou dizer uma coisa pra vocês. Ninguém engorda por sacanagem. Não, eu, pelo menos, não. Porque eu engordei, eu fiz bonito. Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu cheguei lá, fui no supermercado, fiz aquela minha compra do mal. Nutricionista, vocês dois olhando, você vai falar, antes, pelo amor de Deus, tome juízo. Eu peguei a fila, vi Jackson na minha frente, e eu cheguei, né? E aí cheguei pra Jackson, governador, aí Jackson falava, rapaz. Verdade. Fui ver o meu carrinho, fui ver o de Jackson, aquela alimentação correta, saudável. O meu, mais saudável que tinha, acho que era cerveja. Porque era uma comida, era uma alimentação errada a minha. Só coisa com gordura, carne com cheetos, era cheio de coisa errada ali. E depois eu engordei muito. E aí, quando eu quis emagrecer, eu corri atrás, fui procurar, corri atrás de Suzana. Suzana, pelo amor de Deus, como é que... me libera o cuscuz e tal, beleza, fiz dietas de todo tipo, como ela falou, né, pelos blogs, né, conselhos, né, por boatos, né, que ocorre na internet, muita gente passou mal por isso, inclusive tem um remédio que é proibido no Brasil, né, e eu comprei esse remédio, causa
eu não vou dar um nome pra ninguém pegar aqui, mas é um errado. É bem errado, bem conhecido na internet. E eu passei mal. Não fiquei bem. Minha irmã tomou um remédio de uma marca famosa aí, né? Que se quer emagrecer, faz umas perguntas assim, poxa, compraram uma dessa, passo mal. São caros, são remédios caros, mas que causam prejuízo à imensa saúde por causa dessa ansiedade de querer emagrecer. Então, eu notei que eu emagreci 28 quilos na época e eu consegui perder como? Durante esses remédios. Primeiro, eu usei um remédio de... fitoterápico. Eu usei um remédio desse, me recomendaram, e assim, a mulher da farmácia me recomendou, não foi nutricionista, não foi médico, não foi ninguém. Viu no cartaz, peguei ele e fazia muito exercício e cortei carboidrato às 5 horas. Aí tem um monte de coisa que eu fiz, e tem um monte de perguntas a fazer a você. Essa dieta minha, eu não sei por onde começar, onde estou errado já. Não sei. É um bolo de coisa errada que muita gente faz, porque a gente não se mantém, a gente gosta. Depois que terminou, a gente volta da mesma força que foi para emagrecer. Aliás, mais rápido, porque é um sacrifício, mas para ganhar é rápido. Então, vamos lá. Para começar, esse fitoterápico, a gente deve fugir? Primeiro tem que saber o que foi esse fitoterápico, né? Porque não sei se as pessoas já... Acho que foi no final de 2019, teve uma matéria do Fantástico falando sobre a indústria do emagrecimento, sobre medicamentos que eram ditos, grandes aspas, naturais. E, na verdade, o que é que tinha nesses medicamentos? Tinha até uma corzinha verde, que eles colocavam um pozinho para ficar verde, para lembrar, acho, planta, né? Para lembrar fitoterápico, ou lembra planta, acho que foi nesse sentido. Mas tinha remédios contra a ansiedade, né? Ansiolíticos. Tinha medicamentos para controle do apetite. Então, na verdade, natural, não tinha nada. Ali eram medicamentos só com a roupagem de fitoterápicos e com uma cápsulazinha verde, para dizer que era natural. Então as pessoas, emagreciam pelo controle do apetite, principalmente. Então a pessoa não tinha fome. Teve alguns pacientes que falaram, Jackson, quando eu vejo um alimento, chega a me dar náusea, porque a pessoa não tinha fome nenhuma, tem um controle totalmente. E eu digo sempre aos pacientes, a gente não pode melhorar ou resolver um problema olhando a consequência. A gente tem que ver a causa. A consequência é o excesso de apetite, não comer muito. Aí a pessoa fala, então eu vou tomar um medicamento, que eu vou parar de comer e aí eu vou emagrecer. Beleza, vai perder peso, fato. Porém, aí quando você para de tomar o medicamento, volta o apetite a toda. E aí você faz o quê? Come novamente e engorda até mais do que emagreceu. Então, qual é a causa e qual é a consequência? A causa, na verdade, é seu hábito alimentar e não o apetite. Às vezes você tem muito apetite porque você come alimentos ricos em farináceos, né? Carboidratos refinados, que não te dão saciedade, não te fornecem saciedade, e aí você come muito para se sentir cheio. Ou alimentos, como a Suzana falou, que são densamente energéticos. São alimentos muito ricos em gordura, principalmente. Muita gente fica com medo do carboidrato, mas 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9, mais do dobro. Então as pessoas se perdem em excluir qualquer grupo alimentar, na verdade, qualquer nutriente. Não, está errado você excluir. Mas se for para excluir, você exclui o carboidrato, só tem 4 calorias, um contraponto à gordura que tem 9 calorias cada grama. O que você está falando agora numa dieta que virou moda, esse negócio de cortar carboidrato. Então quer dizer que a pessoa que está cortando carboidrato não está melhorando nada. É algo que no rebote a pessoa vai recuperar tudo de novo, é isso? Na verdade, como eu disse, o ideal é não cortar nenhum nutriente da sua alimentação e sim ajustar as quantidades às suas necessidades, certo? Então, o papel do nutricionista é pegar tudo que você gosta de comer, logicamente com bom senso, né? Ajustar as suas preferências alimentares com o seu objetivo. Se você tem um objetivo de emagrecer, o nutricionista fazer um déficit calórico. Então, vai fazer com que você coma menos do que você gasta. Então, comer menos calorias do que você gasta. E esse gasto é sua energia basal para viver, coração bater, para respirar, para realizar as atividades de casa, lavar uma roupa, passar uma vassoura na casa, e também o exercício físico, uma atividade planejada, que é o exercício físico. Então, o nutricionista vai calcular, de um lado, o valor que você gasta, do outro lado, o valor que você está consumindo atualmente, por exemplo, através de alguns inquéritos que nós fazemos. Por exemplo, é o recordatório 24 horas, saber tudo que você comeu em um dia completo.
para mais ou menos saber quanto de calorias você está consumindo. A partir daí, nós vamos montar um plano ajustado em nutrientes e em calorias, fazendo valer suas preferências alimentares sem excluir nenhum grupo alimentar, nenhum nutriente, tendo carboidrato, tendo proteína, tendo gordura, tendo minerais, vitaminas importantes, para que você funcione bem, seu corpo funcione bem e você consiga alcançar o seu objetivo. Então, dietas que excluem nutrientes, grupos alimentares, não trazem o quê? Continuidade. Então, você consegue cortar porque acha que é melhor, assim, né? Cortar esse nutriente, te disseram que é melhor. Então, corta os carboidratos, por exemplo, né? Nesse exemplo. Vou tirar os carboidratos, porque carboidrato deixa inchado. E deixa inchado, na verdade, gente, é a quantidade que você come, tá bom? Não beber água. Exatamente. Então, bota a culpa no nutriente, nesse caso, os carboidratos, mas na verdade é a quantidade que você está consumindo, né? Tem que ajustar a isso. Eu acho que a Suzana tem como contribuir até mais aí sobre essa questão. Não, sim, é um terrorismo nutricional muito grande em certos alimentos e certos nutrientes. E o carboidrato, ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Como é que você tem um carro e você não bota gasolina, ele vai andar? Não vai, ele precisa da gasolina, é um combustível. O carboidrato é um combustível para o nosso corpo. E as pessoas que fazem dieta low carb, elas não fazem low carb, elas fazem no carb, elas são zero carboidrato. O low carb é diminuir a quantidade e é somente uma estratégia alimentar. Ela não é para ser seguida como um plano alimentar para você seguir o resto da sua vida. Elas são estratégias. É avaliado de forma individual e cada paciente ele tem sua estratégia alimentar. O low carb pode ser utilizado? Jackson pode confirmar que sim, ele pode ser utilizado, mas como uma estratégia de curto tempo. E não são todas as pessoas que podem se beneficiar com esse tipo de estratégia. Então tem que ter muito cuidado com isso. E comer é coisa maravilhosa. Como é que vocês me excluem carboidrato na dieta do seu dia a dia? Não façam isso. É a nossa energia. E quando você diminui a quantidade ou zero carboidrato, vai emagrecer, né? Mas também você perde massa muscular. Se seu corpo não tem de onde tirar energia, ele vai fazer o quê? Vai lá recrutar as proteínas musculares. Então, além de você perde seu peso, perde retenção hídrica, mas você perde massa muscular. Então, não é muito vantajoso, né? Vamos dizer assim. Tem esse costume de dizer que comer ovo faz bem, não tem que comer muito ovo. Como é que é? Eu sinto medo, porque o ovo já foi vilão, já foi mocinho, agora virou o herói. Eu não sei o que é. Vocês me digam, o que é a dieta no ovo, esse negócio do ovo? Como é que é? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que nutrição é ciência. E ciência, ela é mutável. Ela não tem uma verdade que aqui é absoluta. Sempre vai chegando alguns estudos, populações específicas. A gente precisa entender que a ciência ela é, sim, mutável. Logicamente, tem algumas coisas que já estão fixas realmente como conceitos, mas outras coisas, na verdade, vão sendo aprendidas, pesquisadas, e é importante entender que a ciência ela não traz verdades absolutas. A gente precisa entender, principalmente individualizar, certo? Porque um estudo para uma população vai ser diferente para outra e a gente precisa individualizar. Sobre o ovo, falando especificamente sobre o ovo. O ovo é um alimento muito completo. Vamos dizer que ele tem um baixo teor de carboidratos. Mas fora isso, é um alimento muito completo, com proteína, com gordura, com muitas vitaminas, principalmente vitamina A. Então, é muito bom ter o consumo. Porém, não precisa fazer a dieta do ovo. Não tem necessidade nenhuma. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que não existe um alimento que eu não possa comer de forma nenhuma, nenhuma vezinha na vida, nem também existe o alimento, o super alimento, que traz até a pessoa amada em 48 horas. Não existe, né? Então, o ovo é bom? Sim, é bom. A gente pode consumir. Pode. Qual a quantidade de ovo que eu posso consumir, Jackson? Isso é muito individual. Depende das necessidades de cada um. Não posso aqui dizer, a Suzana pode comer do nada aqui da minha cabeça 5 ovos. O Andrews pode comer 8 ovos. Não. Isso tem que ser feito uma avaliação individualizada. Por isso que a Suzana trouxe o ponto inicial, porque o Andrews não conseguiu emagrecer de forma realmente concreta, que ele se mantenha magro. Porque não procurou um profissional nutricionista. Para que
traçasse junto com ele estratégias que ele poderia emagrecer através de comendo bem, comendo o que gosta, mas tendo uma continuidade. Então o ovo pode ser consumido, sim, é um alimento muito bom, não é um super alimento, nem vilão, é um alimento que pode ser encaixado no contexto de todo mundo, na grande maioria das pessoas com certeza, mas a quantidade, isso é muito individual, precisa de uma avaliação. Agora, Jackson, tem uma coisa que existe fora do mundo do nutricionista, que é o certo, é boato, é história. Cara, eu já ouvi boato, porque minha mãe, quando era criança, minha mãe chegou a um ponto de pegar pão, fazer torrada, porque diziam que torrada emagrecia. Mas o pão não. Eu vi isso. Então, tanta dieta da lua, dieta do sol, do vento, tanta dieta diferente, louca aí, que existe também o seguinte, mas também alimentos que viram vilões e durados viram heróis. Como você disse, a ciência é mutável. Mas também tem alimentos que sofreram preconceito. A ciência nunca disse nada contra e as pessoas com costume social achavam que era ruim. Por exemplo, um dos alimentos é a carne de porco. A carne de porco chegava a um ponto que ninguém queria consumir a carne de porco. E a carne de porco hoje, visto que é saudável, é isso mesmo? Ou eu estou errado também? Suzana, quer começar a falar? Não, pode ficar à vontade. Não, a carne de porco, no meu ver, é o único mito que eu ouço até hoje, ainda de camarão também, que é remoso, uma carne remosa, né? Que pessoa que fez cirurgia, a pessoa não pode comer carne de porco. E isso não tem lógica nenhuma, né? As carnes, elas são fontes de proteína, e proteína é muito interessante para cicatrização. Então, a carne de porco também pode ajudar assim, nesse processo de cicatrização. O que a gente tem que ter atenção, às vezes, que as pessoas criam esse preconceito é com o tipo de corte, com o excesso também da gordura. Então, como eu falei, a gente não precisa retirar nenhum grupo alimentar, nenhum nutriente da nossa alimentação. Só que, como eu disse, a gordura é o nutriente mais calórico. Então, tem cortes na carne de porco, bistec, tem outros cortes que tem uma gordura mais aparente. Esse corte vai ser mais gordo, vai ser mais calórico. Como tem cortes também no boi. São cortes que são mais gordos e cortes são mais magros. Quer dizer que o corte gordo é ruim, Jackson? Não necessariamente. Depende da quantidade que você come. Então, você pode comer uma picanha gorda, mas isso foi uma exceção. Agora, se você come sempre isso, você está consumindo um excesso de gordura saturada, que pode gerar prejuízo para o seu colesterol sanguíneo. Então, tudo é da quantidade e da frequência que você consome aquele alimento. Eu falo sempre com os pacientes que não existem alimentos proibidos. Tudo depende de duas coisas: quantidade e frequência. Então, se eu fosse nutricionista, eu não fosse nutricionista, eu tivesse uma consulta aqui de frente com a Suzana, já formada, nutricionista, e aí a Suzana fala assim: não, Jackson, você não pode comer pizza. Eu nem ia olhar a dieta dela. Eu nem ia olhar. Porque eu gosto muito de pizza. Então eu vou comer pizza. Só que eu preciso ajustar a quê? As quantidades e a frequência que eu como a pizza. Porque eu sei que a pizza é mais calórica. Se eu tô com o objetivo de emagrecer, eu não posso comer pizza de manhã, de tarde e de noite. Mesmo gostando muito. Então é o bom senso. É entender que todos os alimentos que estão aí podem ser consumidos. Mas logicamente tem alguns alimentos, preparações que tem um conteúdo nutricional muito maior do que outros, né? A gente não pode só comparar calorias, como eu vejo em muitos posts aí pela internet. Então você comparar um brigadeiro com uma maçã. Pode ter até a mesma caloria, dependendo do tamanho do brigadeiro, mas o impacto que cada um vai ter no metabolismo, no corpo das pessoas, são totalmente diferentes. Então, para uma comparação, para uma substituição eventual, pode trocar? Claro que pode, mas só não posso dizer que são os mesmos nutrientes. Então, a carne de porco pode ser consumida. Tem cortes magros, como o lombo de porco, é uma carne suína que tem um menor teor de gordura, então menor teor calórico, que pode ser consumida em maior quantidade. Eu falo também para os pacientes ter um pouquinho assim de inteligência em poder comer mais. Se você gosta de comer, você gosta de comer uma quantidade maior. Então, quando você tem uma meta ali de comer, vamos pensar 300 calorias. Vou dar um exemplo mais clássico, mais fácil, de um pão. Um pão, em média, tem 150 calorias. Um pão. Já fugindo um pouquinho da tua pergunta, mas
Não, vamos manter. Pode ir, eu tô... Não, olha, mas Jackson, um pão só não satisfaz, né? Um pão só não Boa pergunta, boa resposta que você falou. Por que não satisfaz? Porque ele é refinado, então facilita você querer comer mais, não gera saciedade. Mas, por exemplo, você pode trocar um pão, você tá achando um pouco, por 300 gramas de batata inglesa cozida, que a pessoa tem muito medo, né? Diz que não pode comer batatinha e tal. Aqui não pode, só batata doce. Exatamente, não. Então você pode comer muito mais. Então tem a questão da densidade energética, como o Suzana falou lá no início. E pode escolher em comer mais um alimento em quantidade, em volume, em comparação a outro. No caso do pão, tem pessoas que são viciadas. Gente que é tradição, o pão de manhã, não toma a cabeça com o pão. Tem a opção também de você acrescentar uma proteína a esse pão. Porque muitas vezes as pessoas comem pão com pão, né? Pão puro. Não colocam nada. Manteiguinha só, né? Às vezes é só pão com manteiga. É interessante você acrescentar uma proteína, você acrescentar um queijo, você acrescentar um frango desfiado, porque querendo ou não vai dar um volume e uma densidade também maior nessa refeição. Para quem é viciado realmente em pão, gosta de pão, não coma o pão com pão, só o pão com manteiga. Tentem variar um pouco mais, e essa opção da proteína é muito legal. Olha aí, agora vem cá, aí cuidado com essas coisas, porque aí vem um cara como eu, aí fala, então vou botar um hambúrguer. Aqui. Hambúrguer é proteína. Homem, cuidado. Mas aí você comprar uma carne, você comprar um frango com carne de hambúrguer do supermercado, que é um embutido, que não chamo nem de carne aquilo ali. Pelo amor de Deus, compre seu peito de frango, cozinhe, desfie e coloque no pão. Fica uma delícia. Fica mesmo. Agora que eu pensei no hambúrguer, não vou mentir, não. Já estava pensando lá no embutido. Olha, o embutido é um alimento realmente. Os alimentos embutidos ele tem muita química, né? Eu sou o que não deve fazer aqui, pessoal. Vamos ouvir Jacques e Suzana, que eles sabem o que estão fazendo. Mas é o seguinte, agora tem uns alimentos que dizem que já foram vistos como heróis, vilões. Eu vou manter essa aqui, que é uma margarina, né? Porque, sério que a manteiga fazia... Eu lembro que, no início, tudo era gordura animal. Era o óleo que as pessoas usavam, tal, do porco, geralmente. Depois foi substituído pela manteiga, e depois veio a margarina, dizendo que a margarina era que era saudável porque era vegetal. E hoje, né, fala que a margarina é nociva. É nociva... É a manteiga, ou é a gordura, ou é a maneira de usar? Como é que é isso? Bom, um pouco nocivo é a quantidade que as pessoas usam. Como o Jackson falou, nenhum alimento é do mal ou do bem. O alimento é ótimo, nenhum alimento é ruim. Isso é terrorismo, tá? Isso não existe. O que acontece é que as pessoas querem comer a margarina, a manteiga todos os dias, entolando o pão de manteiga ou margarina, minha gente. Isso não se faz. E olha, tem estudos, não sei se o Jackson viu, acho que pode ter visto, que saiu recentemente, que o pessoal estava falando muito, que hoje em dia a margarina está sendo melhor do que a manteiga, né? Mas isso é um pouco, vamos dizer assim, né? Não sei muito bem. Eu acho que não é nem só pelo fato da qualidade em si, mas também da quantidade, porque estão dizendo, houve, né, um estudo aí fazendo uma comparação, que hoje em dia as margarinas, elas estão sendo feitas com quase zero gordura trans e fitoesteróides. E as manteigas, no caso, elas são mais ricas em gorduras saturadas. Mas é aquela questão, então, a manteiga agora é a vilã e a margarina é a mocinha? Eu acredito que não. Eu acredito que você pode consumir qualquer uma das duas, contanto que você analise a quantidade e a frequência que você utiliza. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Essas polêmicas, assim, eu acho que fica mais pro pessoal, mas eu fico pensando assim, as pessoas que se pegam nas minúcias da nutrição. Então, às vezes, a gente se perde assim de, vou comprar um açúcar de coco, porque tem menor índice glicêmico que eu vi lá no Instagram de fulaninha. Isso. Ou eu vou pegar o mascavo, que ele tem menos processamento.
Beleza, tem mais nutrientes, tem mais vitaminas. Mas vem cá, quem vai se nutrir de açúcar? Você vai tomar colheres e colheres de açúcar para ter acesso a essa vitamina? Não, gente, a mesma coisa em relação com a margarina. A margarina, sim, pode ter mais fitoesteróis. Cada vez mais a indústria está reduzindo as gorduras trans pela preocupação da sociedade mesmo. Não é porque elas são boazinhas, é porque ela quer vender. E as pessoas têm mais informação agora. Então, as margarinas têm um menor teor de gordura trans, vamos dizer, 0 de gordura trans. E aí a manteiga é ruim? Não, como a Suzana falou. Quem vai esbaldar o pão, o quê, em manteiga? Não, é só, por exemplo, quer fritar um ovo. Qual óleo, qual gordura eu uso? Eu uso azeite de oliva e recomendo aos pacientes pelo teor de gordura poliinsaturada que ele tem, mono e poli, que são gorduras boas, tá certo? Mas sim, gordura, como eu falei, é o nutriente mais calórico. Não é porque o azeite é bom que você vai despejar lá, esquecer da vida, conversar com outra pessoa e tá lá despejando azeite. Não, continua sendo gordura. A mesma coisa entre margarina e manteiga. Você vai colocar uma raspinha de cada um, ou de um ou de outra, e fazer seu ovo, ou passar no seu pão. Isso, gente, pouco importa, falar a verdade. Você vai usar pouco. É igual a mesma coisa, ó, óleo ou manteiga, ou o que for, para fritar ou para passar no pão, ou açúcar ou sal. Vocês vão se preocupar em usar pouco. Somente isso. Pode ser açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar do que inventarem aí na frente. Só use pouco. Eu tô vendo que aquela panela de Teflon, né, eu usava muito azeite, como você falou, agora eu botava muito. Notei que aquela de Teflon, eu boto uma quantidade razoavelmente baixa e ele frita bem. Então, até a panela ajuda, então, vamos dizer assim. Sim. Na verdade, não precisa gotejar. Eu falo que você goteja e pega espátula de plástico e unta a panela. Pronto. Já é suficiente. Ali, já é suficiente. Podemos dizer, então, que o air fry ou a vigorosa que usa para grelhar podemos dizer que elas são aliadas, boas aliadas? Podem sim ser utilizadas, muitas, aí toda vez que aparece uma coisa nova, as pessoas criam também alguma conspiração, já disseram que a air fry podia causar câncer, pelo amor de Deus, gente, não, né? O que as pessoas falaram foi daquela crostazinha preta que as pessoas deixam às vezes numa batata, numa carne, e essa crosta realmente ela tem algumas substâncias químicas que podem sim ter um efeito carcinogênico de gerar células cancerosas, mas é um consumo frequente, regular, em grande quantidade. Então, qual a recomendação? Seja no air fry, seja no churrasco, seja numa panela comum, não fritar, não grelhar carne, não grelhar qualquer outro nutriente, qualquer outro alimento, para deixar aquela crosta preta. Então, pode fazer air fry? Claro que pode. Aquele bem tostadinho. Sim. Olha aí. E eu gostava de fazer assim já. Então, esse que é o prejuízo, assim, que esse que a gente deve evitar. Mas não precisa ser só na air fry. Em todos os procedimentos, todas na fritadeira com óleo mesmo, de qualquer forma que você fizer o alimento, não deixar naquele ponto seria interessante. Pô, muito boa informação, Gugel. Poxa, muito bom mesmo. Porque eu não sabia, e eu gostava de, por exemplo, aquele pãozinho quente que a gente bota lá, eu gosto que fica aquele marronzinho. Então eu tô vendo aí, tem que mudar a alimentação. Agora você falou um ponto que as indústrias estão mudando, né? Na verdade, são graças a vocês. Porque o nutricionista, que cada vez mais vem mostrando aí jornais, reportagens, tem programas só para isso. Então a gente, até eu, que sou irresponsável, eu cortei o açúcar. Tive pré-diabetes, uma vez cortei açúcar, até hoje como quase nada. Não pode dizer que eu não como nada porque é impossível, né? Tem carboidrato, tem um macarrão, uma fruta tem açúcar, mas açúcar é refinado assim. E olha que eu sou irresponsável. Então a gente tem uma noção, né? Por exemplo, eu posso fazer aquele churrasco, mas meu refrigerante é 0. Então nessas pequenas mudanças que a gente faz, a gente pelo menos ajuda em alguma coisa. E com o tempo a gente vai mudando. Por exemplo, ele vai cortando refinado, né, a farinha, né, as massas brancas, ele vai cortando. Eu só quero falar uma coisinha. Vou lhe ensinar um novo termo. Do que você dizer cortar, você fala evitar. Porque não cortar devido aos alimentos, devido aos nutrientes. Deve-se evitar alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que são recomendados
evitar. Não é que nunca mais você vai comer, eu tenho cortado a minha vida. Não. Você vai evitar o consumo, ou seja, você não vai consumir tão frequentemente, você não vai consumir todos os dias. Mas se não conseguir, você evita. O que não, você consome. Mas, quando você for falar, não fale mais cortar, fale evitar. Fudei meu linguajar. Agora, eu vou evitar. Exato. Eu estou evitando o açúcar. Porque realmente a gente fala cortar, mas ninguém corta. Porque numa festa, por exemplo, de aniversário, você vai comer o brigadeiro. Não vai deixar de se furtar de comer o brigadeiro. Mas no dia a dia, você corta, assim, você evita o açúcar, né? Você dá uma evitada no açúcar. Mas é o seguinte, uma alimentação, ao se alimentar de 3 em 3 horas, tem essa lenda também, né? 3 horas, 6 horas. Depende da pessoa, depende da dieta, é mais ou menos isso? Olha, não é obrigatório você comer em 3 em 3 horas. Você tem fome em 3 em 3 horas? Se você tem fome em 3 em 3 horas, o nutricionista ele pode sim adequar um plano alimentar para que você consuma em 3 em 3 horas, mas não é uma regra obrigatória. Agora, tem alguns pacientes, alguns indivíduos que eles têm uma necessidade maior. Por exemplo, eu tenho gastrite. Então, se eu ficar muitas horas sem comer, eu já sinto o estômago ali, já, né, começando a doer e tal e tal. Então, o que eu faço? Não necessariamente em 3 em 3 horas, mas em poucas horas eu estou ali consumindo algo, comendo uma fruta, vamos dizer assim, ocupando meu estômago, porque essa é a minha individualidade. Mas isso não é uma regra, como eu já disse. Vai emagrecer comendo em 3 em 3 horas? Tem que comer em 3 em 3 horas para emagrecer. Não é bem assim. O que você tem que fazer é distribuir todos os nutrientes, necessidade calórica, tudo, durante todas as refeições. Não fazer... Tem gente que faz tipo 3 refeições no dia. Mas aí o café da manhã é uma montanha, o almoço outra, a janta outra. Eles concentram muito o alimento em uma única refeição. O que é o correto? É você distribuir, fazer uma distribuição desses alimentos durante todas as suas refeições para que você fique saciado. O que acontece? Quem concentra muito, por exemplo, no almoço, concentra muito grande no almoço, você chega na janta, não consumiu nada durante esse período de tempo, chega na janta, vai comer muito também. Porque está com fome. Por quê? Porque não consumiu nada durante esse meio aí. Mas também isso é muito individual. Por exemplo, tem gente que não lancha pela manhã porque não tem fome. Já tem gente que tem fome. Tem gente que já não tem o hábito de lanchar pela tarde, por exemplo, porque não tem fome. Então isso é muito uma individualidade. Tá certo. Muito bom, porque essa é uma dúvida realmente que eu tinha, porque eu notava o seguinte, Suzana, eu engordei muito comendo no almoço apenas, ou então no jantar, geralmente era no jantar, né? Eu trabalhava de manhã cedo, comia uma coisinha rápida, no almoço comia muito pouco, mas na noite eu caprichava. Né? E eu falava, poxa, eu só como praticamente uma vez por dia e tô gordo. Pô, mas também eu caprichava demais, né? Então eu tô notando que a gente também deixar com fome é o perigo, né? É errado, né? Se tivesse feito a minha alimentação de manhã, regrada, normal, dividido com uma frutinha, como, né, um almoço normal, à noite não estaria com tanta fome e com certeza não teria engordado. Outro ponto também que eu tenho umas dúvidas é sobre a alimentação do bariátrico. Ela tem que ser diferente. Bem interessante. A alimentação do bariátrico ele tem que ter logo um cuidado, principalmente no início, porque ele pode ter prejuízos, normalmente tem de algumas vitaminas, principalmente vitamina B12, ácido fólico, ferro, então são nutrientes que devem ter uma atenção específica. Esse paciente ele passa por exames com frequência para observar as dosagens dessas vitaminas, desses minerais no sangue. A depender, normalmente, principalmente no início, há uma necessidade de suplementação. Depois, nosso corpo ele acaba se adaptando e parte do intestino também acaba se modificando de sua estrutura celular e atua também até com a parte do estômago. Então, por isso que bariátricos, mesmo assim, ainda mais que o estômago ele é dilatável. Então, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, pensa que nunca mais vai engordar, né? Porque tá com o estômago pequenininho, mas isso não é verdade. Tem vasto número de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e tem um reganho muito grande de peso. Então, o estômago ele é um órgão que ele é totalmente dilatável, ele vai dilatando aos poucos, a depender da demanda de alimento que ele vai recebendo. No início, o paciente não consegue comer muito porque realmente está muito restrito ali, então as doses alimentares são bem pequenas,
mas com o tempo ele vai se dilatando e a pessoa pode reganhar peso. Talvez não todo, mas pode ganhar bastante peso. E aí tem pessoas que até fazem novamente cirurgia bariátrica. Então, buscam outros, porque tem vários tipos de cirurgias. De balão, tem cirurgias que há corte realmente. Então, a depender do tipo de cirurgia, vai ter algumas deficiências nutricionais ou não, certo? Qual é a mensagem que vocês querem deixar para os ouvintes sobre o papel do nutricionista? A mensagem que eu acho que deve ficar é que, como a Suzana falou para o Anderson, não precisa cortar nada, né? A gente precisa evitar, reduzir o consumo de alimentos que são ricos em açúcar simples, refinados, reduzir o consumo de sal, de industrializados, descascar mais, desembalar menos. Então, fazer mais isso com frequência. Isso não quer dizer que você não possa comer uma pizza, comer um cachorro quente, uma picanha. Não existe isso. Você pode tudo. A questão é quantidade e frequência. Você tem que ter uma quantidade e uma frequência muito maior de alimentos ricos em nutrientes. Quais são esses alimentos ricos em nutrientes? Alimentos naturais. Frutas, verduras, raízes, carnes, ovos. Como organizar isso, Jackson? Isso é importantíssimo nesse dia do nutricionista, que vocês procurem um profissional que sabe realmente entender todas as suas particularidades, entender quais são suas necessidades, o que você precisa e ajustar junto com você. Não é uma coisa ditatorial. Você vai comer isso. Não, nutricionista não é isso. Não é esse profissional. Nutricionista é um profissional que conversa com o seu paciente, seu cliente, ouve, tem uma escuta ativa. Primeiro escuta bem o paciente, vê quais são suas dificuldades, sua rotina, sua renda financeira, porque a partir de tudo isso ele consegue formular um plano alimentar que possa abarcar todas essas demandas, seja a demanda nutricional, a demanda da rotina, dos exercícios e também da renda de cada um. Então procure profissional que pode sim te ajudar. Não vá por só informações. Atualmente nós estamos vivendo em uma era que tem muita informação e você acaba se perdendo no meio dessa informação. Então, o profissional para te dar uma orientação direta, reta e que vá realmente mudar a tua vida em relação à alimentação, tua saúde, tua estética, é um nutricionista. Então, nesse dia, quero deixar a mensagem procure um nutricionista para melhorar sua saúde, sua estética através de uma alimentação adequada. Então, para completar, vou falar que alimento não é só caloria, alimento é nutriente, alimento nutre a alma, é sensação, é bem-estar, é cultura, é emoção. Então, se alimentem, bebam água, que é muito importante, e pratiquem atividade física. Já que você já falou tudo muito bem explicado, então eu só complementei aqui. Tá certo, muito bem colocado vocês foram muito bem colocados. Pô, pessoal, foi muito legal. Nossa, que entrevista boa, vocês são demais. E quanta informação boa, quantas dicas importantes nós tivemos aqui hoje. Uma lista imensa de perguntas já foram matadas logo no início. Foram muito bem vocês dois, uma simpatia, vocês são bem comunicativos, são muito bons em falar de informação. Mas olha, qual o livro assim que vocês indicam? Tem algum livro que vocês orientam assim? Esse livro aqui é legal para vocês. Olha, muito legal. O Guia Alimentar para a População Brasileira. Ela é disponível no site do Ministério. É só dar um Google para colocar. E alimentar a população brasileira. Você acha em um instante, você pode baixar como download. Tem diversas informações. Fala um pouco e muito, na verdade, né? Sobre os níveis de processamento dos alimentos, que é muito importante você saber. Alimentos in natura, processados, ultraprocessados, dá exemplo. Fala um pouco também sobre óleos e gorduras e tantos outros assuntos. Tem lá diversos capítulos, já dá para matar muita dúvida aí de vocês, da população. Então, é, assim, maravilhoso. Uma pena que nem todo mundo tem o conhecimento, mas vocês agora estão tendo. Então, aproveitem e baixem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Olha, eu vou baixar o meu aqui a pouquinho. Posso dar mais uma dica? Pode, por favor. Eu, juntamente com mais
3 colegas, temos o Instagram, o arroba NutriExperiência. Lá falamos um pouco também sobre a alimentação, fazemos alguns posts bem interativos, bem legais. Então, quem quiser lá seguir, tem post toda semana, podem lá seguir com força, viu? @NutriExperiência. NutriExperiência, é isso? Isso. Tá vendo? O Jacques também tem o Instagram dele, né, Jacques? Isso aí. Então, quem quiser conhecer mais sobre uma alimentação que respeita as preferências, né, que respeita a rotina de cada um, que tende à individualidade e traz muitas informações interessantes aí para o seu dia a dia para melhorar a sua alimentação, também me segue aí no Instagram, @Jackson_Nutri, tá bom? Jackson_Nutri. Abraço, gente. Pode seguir, que é bom, viu? Eu já sigo, ó. Eu, futuro ex-irresponsável, então, eu estarei lá para ver o de Suzana, o de Jacques, vocês também vejam, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muita notícia falsa, é muito boato, o amigo seu fala uma história, é perigoso, tem gente que morre com isso, então, gente, procura um profissional, certo? Tem dúvida, procura um profissional, certo? O importante é procurar informação com o profissional. Temos um blog aqui de Suzana, de Jacques, vocês viram que tem a informação, estudaram, sabem. Cuidado com o que você vê na internet. É gente que nem sabe o que é, não é nem na área, não é nem da área é. Aí falam, emagreci com isso ou com aquilo, você vai e se mete em confusão, de repente, tá bom? Então, é isso que eu digo a vocês. Procure um profissional. Vamos comemorar esse dia 31, tá assim, ouvindo os profissionais. Tá vendo que é bem diferente de algumas dietas que a gente ouve por aí? Eu ouvi aqui algumas coisas que Jacques e Suzana falou, que eu falei, que tem nada a ver com aquela dieta louca que eu ouvi. Olha que interessante. Tá vendo como é bom procurar um profissional? Tá certo? Obrigado a todos que estão ouvindo e até a próxima. Tapioca é aquela velha coisa, né? É a quantidade, é aquela coisa que vocês bem aqui estão falando. É a quantidade, né? Ele não é vilão e nem mocinho. É isso mesmo? Tá vendo que ele já aprendeu já? Já aprendeu. Você mesmo fez a pergunta, você mesmo já respondeu. Muito bem, já aprendeu. Que obrigado. Essa vai estar no extra. Tá vendo, pessoal? Aprendi.